Olá, sexto ano! Sejam então muito bem-vindos à terceira aula da apostila de matemática, tá bom? Do mês de maio. Lembrando que na outra aula nós estudamos um pouquinho sobre conceitos de probabilidade. E nessa aula nós vamos então iniciar um estudo sobre as unidades de medida. Particularmente eu gosto muito desse conteúdo. Opa, deixa eu baixar aqui. Particularmente eu gosto muito desse conteúdo e como que eu posso falar para vocês? É um conteúdo que a gente utiliza muito no nosso dia a dia, tá bom? Então, se vocês observarem aqui, olha só, nós temos as medidas de comprimento. Professor, mas o que vai ser de comprimento? Então, por exemplo, se a gente vai medir a distância daqui do distrito de Progresso até Tangará da Serra, é uma medida de comprimento. Vamos ver aqui massa. Então, se a sua mãe fala assim, olha, vai lá no mercado e compra 2 quilos de carne, então é um tipo de unidade do quê? De medida de massa. Vamos ver no próximo exemplo aqui, está falando de tempo. Nossa, tempo a gente utiliza muito, não utiliza? Então, que horas que eu tenho que sair de casa? Qual é a hora do meu compromisso? Qual é a hora que eu tenho que estudar? Né? O próximo aqui, então, volume. Nossa, eu vou lá e eu vou tomar Coca-Cola com os meus alunos, com os meus colegas. Então, o que pode ser utilizado? Ah, pode ser em litros, né? Em ml. Então, enfim, a gente utiliza bastante, tá? Então, assim, não são todas, mas como eu te falei para vocês, é um conteúdo que a gente utiliza bastante, que são as unidades de medida. Para a aula não ficar tão longa, nós vamos falar apenas do que de medidas de comprimento, tá bom? Então, como eu tinha falado no exemplo, é para a gente medir algum espaço, né? Só que lembrando que existe a conversão de unidades, tá bom? O que significa conversão de unidade? Então, por exemplo, se daqui do Distrito de Progresso até Tangará da Serra eu utilizo quilômetro, mas é possível transformar, por exemplo, em metros? Ou se eu tenho uma unidade em centímetros, é possível transformar em metros, em quilômetros, enfim. Principalmente mais para frente, quando vocês estiverem no ensino médio estudando física, esses conceitos vão ser muito utilizados, tá bom? Mas bem básico aqui, nós vamos falar então dessas unidades de medida, tá? Eu vou aumentar aqui para ficar um pouquinho fácil. Se esses símbolos aqui de início pode parecer um pouquinho assustador, tá bom? Mas então primeiro a gente utiliza bastante, que é o km. O km é o quê? Então é o quilômetro. Depois nós temos HM, que é hectômetro, decâmetro, metro, decímetro, centímetro, milímetro. Ah, professora, tem nomes aqui que eu nunca vi na vida, realmente, mas o que a gente utiliza bastante? A gente utiliza quilômetro, a gente utiliza metro, a gente utiliza no nosso dia a dia centímetros e também milímetros, né? Então, quando nós vamos fazer a conversão, o que significa isso? A gente vai mudar essa medida. Vocês podem observar aqui que ou ele multiplica por 10 ou ele divide por 10, tá bom? Mas, para vocês não ficarem tão assustados, a gente tem alguns exemplos aqui bem simplesinho, tá? Mas quando vocês forem resolver os exercícios, vocês podem pedir ajuda. Vamos observar o primeiro ali, ó, convertendo 1,2 metros em centímetros. Então, vamos lembrar. Uma régua daquelas que as costureiras utilizam para cortar o tecido, ela tem 1 metro. 1 metro que significa que tem quantos centímetros? Eles têm 100, tá bom? Então, assim, ó, ali no exemplo, ele tá aqui, ó, 1,2 vezes 10 vezes 10. Mas a gente sabe que 1 metro, ele tem 100 centímetros. Então, se a gente pegar 1,2 e multiplica por 100 direto, a gente já consegue converter em centímetros, tá bom? Vamos ver o exemplo 2? No exemplo 2 está falando assim, ó. No exemplo 2 está falando assim: convertendo 7.500 milímetros em decâmetro. Lembrando que decâmetro quase não é muito utilizado, mas só para vocês terem uma noção, tá? Então, aqui, olhando pela tabela, a gente tem o seguinte, ó. Nós temos aqui o 7.500 que estava aqui no milímetro, então ele tem que chegar no decâmetro.
E aí, o que acontece? Se ele volta para a tabela, então a gente divide por 10 em 10. Então, se a gente chegar aqui, ó, do milímetro até o decâmetro, eu vou colocar uma corzinha vermelha, vou colocar um pontinho. Então, a gente tem Opa, não coloquei o vermelho, né? 1, 2, 3, 4. Olha aqui, ó. 1, 2, 3, 4. Ou seja, é a mesma coisa que eu fazer o quê? É eu pegar esse valor que é 7.500 e dividir por 1.000, que tem, opa, perdão, 10.000, ele tem 4 zeros, não tem 3, né? Então, se eu fazer essa divisão direta, eu já tenho o valor e eu consigo transformar. Lembrando que por mais que decâmetro não é muito utilizado, mas a maneira de pensar é a mesma. Então, vamos tentar entender aqui na tabela. Se eu estou do maior para o menor, então eu vou multiplicar por 10 em 10, dependendo da casa. Então, se eu preciso do menor para o maior, eu vou fazer o que? Eu vou dividindo de 10 em 10, tá bom? Então, na conversão de unidade aqui de comprimento, é seguindo esses exemplos, tá? Quando for para resolver os exercícios, eu faço uma aulinha para ajudar vocês. Como essa aula está ficando longa, então na próxima aula nós vamos falar sobre o quê? Sobre medidas de massa. Combinado? Então, até a próxima aula.